Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro. Aqueles que dormem no pó. No Antigo Testamento, a crença comum daqueles que viviam naquela época era de que realmente existe ressurreição. Essa era a crença de Marta, irmã de Maria, né? Quando Jesus ele foi até elas para a ressurreição de Lázaro. Marta, a princípio, disse: Olha, nós cremos que ele vai ressuscitar no último dia. Já em Atos, capítulo 23, versículo 8, nós vemos o relato de que, na época do apóstolo Paulo, os judeus, em sua maioria, criam na ressurreição, embora os saduceus não crescem nem em ressurreição, nem nem nos anjos, nem em coisa nenhuma quase. Já o texto de hoje é Daniel capítulo 12, que afirma que aqueles que vivem nos últimos dias, eles vão ter uma experiência muito interessante. Acontecerá na época, nos últimos dias, na época da volta de Jesus, a ressurreição de mortos. Agora vamos ver uma coisa interessante. Por exemplo, em Daniel capítulo 12, no versículo 1, fala de Miguel, o grande príncipe que se levanta para defender o seu povo. Muita gente questiona quem é Miguel, mas ele só apresenta um argumento que é no mínimo interessante. Cada capítulo profético do livro de Daniel termina com uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 2, Jesus é a pedra que fere o pé da estátua e que se torna uma pedra que toma o mundo inteiro. Aquilo ali é a referência ao reino de Cristo, à volta do Senhor Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, que é outro capítulo profético, Jesus é apresentado como o ancião de dias, né? Aquele que julga o povo de Deus. Já em Daniel capítulo 8, nós encontramos aqui algumas referências quanto a Jesus. Por exemplo, 8:11 mostra que Jesus é o príncipe do exército. Em Daniel 8:25 mostra que Jesus é o príncipe dos príncipes. Em Daniel 9:25 Jesus é o ungido, o príncipe. E em Daniel capítulo 12, versículo 1, a gente só pode entender que Miguel, o grande príncipe, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o versículo 2 do capítulo 12 fala sobre uma ressurreição. Só que se você olhar direitinho, não é uma ressurreição qualquer, porque ali fala assim: naqueles dias, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha e horror eterno e outros para a vida eterna. Ali não fala de todos, fala de muitos. Alguns entendem que essa passagem fala de uma ressurreição especial que vai haver pouco antes da volta de Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus uma vez fez uma promessa aos fariseus e saduceus e aqueles sacerdotes que estavam no seu julgamento. Jesus ele disse a eles: olha, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, essa promessa que Jesus ele fez, ele vai se cumprir. Haverá uma classe de pessoas que vai ressuscitar só para ver Jesus voltar e depois morrerão outra vez, que são aqueles que crucificaram, aqueles que zombaram de Jesus. Por outro lado, haverá também uma outra classe de pessoas que vão ressuscitar pouco antes da volta de Jesus. Aqueles que viveram na mensagem do terceiro anjo, que viveram de 1844 para cá, eles ressuscitarão de forma especial antes da ressurreição geral, antes da ressurreição de todos os justos, só para ver o Senhor Jesus voltar. Eles vão poder declarar, como diz lá em Isaías: eis o nosso Deus em quem a quem aguardávamos, e nele nós sempre esperamos. Então, a lição ela apresenta a ressurreição no livro de Daniel, sem contar que no último versículo de Daniel, Daniel capítulo 13, o anjo ele fala: tu, porém, segue o seu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a herança. A promessa que o anjo faz, que Miguel faz a Daniel é essa, que nos últimos dias
ele vai levantar, ele que agora se encontra descansando, ele ressuscitará para ver o Senhor Jesus voltar. Abraço forte, até mais, que Deus nos abençoe, um bom estudo. Tchau, tchau.